Quem está hoje na galeria do Radar Paulista? Ele é consultor e executivo e está lançando o livro O Inédito Viável na Gestão de Pessoas. Eu converso agora com Emerson Wesley. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Trianon AM, prazer de estar aqui. Ô Emerson, o prazer é todo nosso. Agora, Emerson, eu já até tinha visto o livro O Inédito Viável, aliás, agradeço aqui que você está me presenteando com as duas publicações. E então vamos falar inicialmente sobre o Inédito Viável. De onde partiu a ideia do livro, tá certo? Como eu disse aqui até no início, essa expressão, né, veio do educador Paulo Freire, mas de onde você tirou a ideia para o desenvolvimento do livro? Então, eu fui executivo a vida toda em empresas multinacionais, enfim, e eu sempre lia muito sobre liderança, né, para buscar um melhor desempenho na gestão de pessoas, de equipes, etc., e até de autodesenvolvimento. E uma vez eu li um livro que o autor dizia que o líder é aquele que viabiliza o inédito. E eu achei isso muito expressivo, né, viabiliza o inédito. Falei, poxa, isso é interessante, né, viabilizar aquilo que ainda não existe. E aí eu fui pesquisar sobre isso e eu descobri o Inédito Viável do Paulo Freire. E aí eu fui ler onde que isso estava na obra dele. Achei nas obras lá dos anos 60, né, Pedagogia do Oprimido, depois Pedagogia da Esperança, enfim. E eu fui entender o conceito, né, do que é o Paulo Freire falava sobre o Inédito Viável. E aí eu entendi que o Inédito Viável é aquilo inédito, ainda não tenho, mas que eu quero tornar viável na minha vida. Ou seja, ele falava da questão do ser mais, né? Aquele homem, aquela mulher que almeja mais na sua própria vida, que se encontra numa situação onde ele não enxerga mais alternativas, e aí então ele tem que criar o inédito. E aí, ao criar esse inédito viável, ele se torna um ser maior, né? Um ser melhor. Uhum. E ele falava que isso vinha através da educação. O Paulo Freire defendia a questão do perceber para executar, né? O perceber para fazer. E o perceber por Paulo Freire, que até muito que o Jung, né, dizia, que o perceber é tomar consciência. A partir do momento que eu percebo, que eu tomo consciência, então eu consigo partir para a ação. Ele dizia perceber para agir. Uhum. E eu gostei desse perceber para agir, né, tomar consciência para agir. E como eu vinha de área financeira, enfim, fazia muito planejamento, eu acrescentei o perceber, planejar e agir. Porque aí eu percebo, tomo consciência, planejo, ou seja, crio o método, e aí eu consigo então agir e realizar aquele inédito que eu gostaria. E aí, ao perceber esses conceitos do Paulo Freire, eu percebi que isso era aplicável a todas as áreas da vida, não somente à educação. E você passou a utilizar? Passei a utilizar, porque aí eu comecei a perceber, né, que nas empresas que eu passava, a gente tinha mais ou menos os mesmos problemas, né? Problemas porque você tinha que buscar melhores resultados, problemas porque você tinha que buscar novos clientes e manter os clientes que você tem, problemas porque você precisa consertar os processos das empresas, por exemplo, o marketing precisa conversar com o pessoal da logística, o pessoal da logística precisa conversar com o vendedor, então quer dizer, tem que ter um processo harmonioso. Uhum. E as empresas precisam cuidar das pessoas, né, que são os seus funcionários. E esses 4 pilares, que já vêm de uma outra metodologia, né, a metodologia do Balanced Scorecard, a metodologia americana, do Kaplan, dos anos 90, e aí eu percebi que essas duas coisas poderiam se conversar. Por quê? Como Paulo Freire falava do ser mais, do desenvolver o indivíduo na sua máxima potencialidade, e o Kaplan falava de buscar excelência nas empresas, através de 4 perspectivas, eu falei, poxa, por que essas coisas não podem também ser aplicadas à nossa própria vida? Porque, afinal de contas, o maior empreendimento que a gente tem é a nossa própria vida, a condução da nossa vida. E a vida, o que ela é, senão uma sequência de inéditos que se viabilizam todos os dias, né? Uma sequência de inéditos a cada instante. A cada instante tem um novo acontecimento, um novo fato, uma nova situação que a gente se vê diante dela e precisa resolvê-la, né? Precisa trabalhar com ela. Então, eu comecei a pensar sobre essas coisas. E um belo dia eu tive esse insight de juntar isso e colocar isso num livro. E aí lancei, então, o livro Inédito Viável. Quando que você escreveu o Inédito Viável? O primeiro livro foi publicado em dezembro de 2013, está fazendo 2 anos agora. Uhum. Né? E a partir daí do uso, né, dessa marca, o Inédito Viável, eu percebi que todo o trabalho que eu vinha desenvolvendo, ele poderia entrar debaixo desse conceito, né, de inédito viável, e aí eu poderia agregar vários assuntos, né, assuntos dos quais
a gente tem um certo domínio, a gente convive no dia a dia com os clientes, entende a dificuldade das pessoas, seja na questão da carreira, seja na questão de melhorar a performance do seu negócio, enfim, ou nas relações que as pessoas tenham também. Então eu percebi que isso daria pano de fundo aí para uma série de assuntos a serem abordados e desde então venho trabalhando com isso. Entendi. Agora, inclusive você lista, como você disse, né, alguns setores da nossa vida aí cotidiana, por exemplo, finanças pessoais, sim, relacionamentos interpessoais, sim, saúde e desenvolvimento intelectual. Você consegue dar um exemplo prático de como nós, cidadãos, pessoas que estão aí no dia a dia tal, podem transformar esse inédito viável em algo palpável? Sim, vamos lá. Primeiro, finanças pessoais, né? O pessoal tem falado muito de educação financeira. Olha, o brasileiro, né, tem 54% da população brasileira está endividada, dados agora publicados recentemente. Significa dizer um descontrole em relação à sua própria renda, né? Muitas pessoas não sabem quanto gastam e muito menos quanto ganham. E aí, se eu não sei quanto ganho, se eu não sei quanto gasto, qual a consequência disso? Desequilíbrio financeiro. Pessoas aí endividadas, né, com nome sujo, aí tem que vender propriedades para pagar a conta, ou não tem o que vender e entra no cheque especial, enfim, aquela bagunça toda, e a pessoa não consegue se desenvolver porque está ali, talvez até sem dormir, porque não consegue administrar suas próprias finanças. Então, o que é viabilizar o inédito em finanças? É você pôr a sua vida financeira em ordem, né? Saber o quanto você ganha, saber o quanto você gasta e trabalhar dentro das suas possibilidades. Agora, é claro, né, Paulo Freire dizia do inédito viável, trabalhar dentro das minhas possibilidades para ter um controle e buscar, obviamente, um crescimento da minha vida financeira, porque tudo, praticamente você depende de dinheiro. Tudo que você precisa comprar tem um preço, e tem preço monetário, então eu preciso de dinheiro. Então, aí, essa primeira perspectiva. Na segunda perspectiva, saúde física. Dados também do Ministério da Saúde. Metade da população tem colesterol acima do normal e metade da população está acima do peso. Então, quer dizer, como é que eu viabilizo o meu inédito na minha saúde? Eu preciso me alimentar melhor, preciso comer comida mais saudável, né? Eu preciso ter hábitos saudáveis de prática esportiva. Só até uma parte aí, Emerson, que eu li, inclusive, no seu livro, que você também teve foi você que teve... Você fala de você mesmo, não é isso? Contou algumas histórias. Isso. Sim, num determinado momento você teve um problema de saúde, é isso? Tive uma angina, fui parar no hospital. E você é jovem, né? Pré-infarto, eu tinha 33 anos quando aconteceu isso. Não, mas o que é? Estresse? Estresse, né? Um foco demasiado da minha agenda para o trabalho, negligenciando outras perspectivas, das quais eu cito 4 aqui, né? Da vida. E aí, no momento de um pico de estresse, num problema que a gente teve na companhia, é uma questão bastante grave. Foi fundamentalmente uma questão ligada ao trabalho. Foi ligado ao trabalho, né? Eu lembro que foi um sábado, eu trabalhando, eu estava andando de moto, eu tinha o hábito de andar de moto com os amigos, e aí tive que voltar para o escritório para resolver uma questão que já estava um pouco complicada naquela semana, né? No fechamento anual, eu era responsável pela contabilidade toda do grupo. E a gente descobriu uma fraude, e aquilo tinha problemas terríveis em termos de resultado, né? Ia mudar completamente o resultado que a gente estava reportando para a empresa na matriz lá fora do Brasil. E a gente foi tentar resolver aquilo e foi descobrindo um monte de outros problemas, e aquilo foi virando uma montanha de problemas, e a pressão de conseguir resolver aquilo com pouco tempo, lidando com gente, né? As pessoas também preocupadas com aquilo tudo, e esse dia eu tinha um casamento, fui até um casamento, e no casamento eu precisava, passei praticamente o casamento todo no celular, resolvendo o problema, nem curti a festa, e quando eu vou sair do casamento, o meu carro estava estacionado num local normal lá, mas a pessoa travou o meu carro. E aí, fiquei lá praticamente 40 minutos tentando achar quem era o dono do carro para eu poder sair, e aquela situação, né, de apreensivo, de querer ir para casa, e aquela situação toda, eu tive um pico, né, quer dizer, de juntou pressão, uma série de coisas. Juntou uma série de coisas, e eu acabei aquela noite no hospital, e fui sair no outro dia, e fiquei afastado do trabalho alguns dias, tendo que fazer vários exames de rotina e tal, e que, tudo bem que foi só uma angina, foi um pico, né? E a minha sorte foi porque eu estava nesse casamento, e do casamento eu fui direto para o hospital, e cheguei no hospital
com um pico de pressão e a gente fez o eletrocardiograma, estava no limite máximo, e o médico diz, olha, você não vai sair daqui porque você está no estado de pré-infarto, então a gente vai trabalhar isso agora, e ainda bem que você veio diretamente aqui para o hospital naquele momento. E muito me marcou porque poucos dias antes de acontecer isso comigo, um amigo meu do trabalho tinha tido um infarto. Poucos dias antes eu tinha minha idade também, né? Então eu tava com isso na cabeça e eu fiquei com aquela situação de, poxa vida, eu posso ser o próximo, né? Uhum. E naquele momento foi muito importante porque eu percebi que por mais que eu gostasse do trabalho, enfim, né, tinha uma agenda bastante pesada, eu estava negligenciando o que o meu corpo estava me dizendo. E ao negligenciar o que o corpo está dizendo, eu não estou viabilizando os meus inéditos na área da saúde. E foi por isso que eu trouxe o assunto também, né? Porque eu li algumas partes do seu livro e achei interessante porque isso a gente cria essa identificação também com as pessoas que estão nos ouvindo agora e que dá realmente uma coisa bastante prática, né? Assim como você conseguiu transformar essa situação difícil ali numa outra postura sua. Exatamente. Né? E Renato, é interessante isso, né? Quando a gente fala de viabilizar inéditos na questão da saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda 1h30 de atividade física por semana. Né? 1h30 não é uma coisa tão difícil de se conseguir. E as pessoas falam, eu não consigo andar, não consigo. Poxa vida, se você sair da sua casa e for até a padaria a pé e voltar, já andou aí, sei lá, uns 700 metros, 800 metros, 1 quilômetro. Se você fizer isso 2, 3 semanas, o seu corpo vai pedir para andar um pouquinho mais. E aí você, em vez de andar 800 metros, 1 quilômetro, anda 1,5 km. E você vai gradualmente ganhando resistência, o seu corpo vai pedindo mais atividade física e você incorpora este hábito tão saudável de se fazer. E hoje... seria também inédito viável. Inédito viável, né? Por quê? O que é o inédito? Se eu não ando, se eu não faço atividade física, o que é o meu inédito? Fazer atividade física. Então esse é o meu inédito. E outro dia eu conversei aqui com também, a gente está falando de esporte também, aí de saúde e tal, o personal trainer, não me recordo agora, o nome é Cristiano, não me recordo o sobrenome dele. Ele esteve aqui, ele foi considerado inclusive um dos melhores personal trainers do mundo e contou para nós e tal, e ele deu um dado interessante. 4% do mundo, das pessoas do mundo, praticam algum tipo de esporte. Assim, para qualidade de vida e tal, correto. Uma caminhada, como você está dizendo. Mas o que ele disse? 4% é um número insignificante perto da quantidade de pessoas que existem no mundo. Quer dizer, então, às vezes a pessoa que está ouvindo a gente, mas é coisa tão fácil, amanhã eu levanto e vou na padaria comprar o pão. Mas... e para fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tem que ter a disciplina. E aí, por isso, Renato, que eu acho legal, né? Quando a gente fala do inédito, o que é o perceber? Eu preciso entender que isso é importante. Eu preciso tomar consciência disso. Né? Não de falar, eu sei. Não, você não sabe. Consciência é aquela coisa que você faz uma reflexão profunda, que mexe com você. Realmente, agora eu percebi. Realmente, isso é importante para mim. Uma vez que eu percebi... Aí o Paulo Freire falava de perceber para agir, eu encaixei o planejar. Por quê? Se eu percebo, mas eu não consigo ter um método, uma disciplina, eu preciso de alguém que me ajude nisso. E aí é o meu trabalho, que é o planejar. Por quê? Se a pessoa percebe, se ela tem consciência, se ela me procura, a gente planeja e depois eu cobro a execução, eu cobro a ação. Por quê? É a ação que vai viabilizar o inédito, é a ação que vai trazer o resultado. E a ação nada mais é do que a prática. Sem dúvida. Agora, se eu não tenho a prática, eu preciso de alguém que me faça ter a prática. Percebe? E aí você contrata? Exatamente. Esse é um trabalho, uma linha do trabalho que eu faço, que é o trabalho de coach. Né? O que é um coach? É alguém que ajuda o outro indivíduo a melhorar a sua performance, seja ela qual for. Né? E daí que você trouxe o livro Inédito Viável na Gestão de Pessoas? Também. Por quê? Trabalhando com, fazendo esse trabalho de coaching com pessoas do mundo corporativo, muitas pessoas me diziam, olha, eu recebi aqui uma equipe, fui promovido, era meu sonho, queria ser chefe, fui promovido, só que agora eu não consigo fazer resultado. Por quê? Porque agora a história é outra. Agora eu, como líder, eu não tenho que exatamente executar, mas eu preciso que as pessoas executem, mas eu tenho as minhas metas. E eu não estou conseguindo, porque o pessoal me boicota, porque eu não sei distribuir tarefas, eu não sei fazer delegação, eu não sei definir objetivos. Eu sabia fazer tudo isso quando era eu e meu chefe. Agora eu, meu chefe e minha equipe. E aí eu não consigo fazer isso acontecer. Então o que eu trouxe para o Inédito Viável Gestão de Pessoas?
esse mesmo conceito do perceber, do planejar, para ajudar as pessoas a agirem, né, e melhorarem a sua performance como líderes, como pessoas que não sentam na cadeira simplesmente para assumir um posto de chefe e ter um crachá de gerente, mas pessoas que de fato liderem gente, que tragam resultados duradouros, transformadores, que sejam pessoas de fato que agreguem, né? Por quê? Eu tenho certeza que você lembra dos seus melhores professores na infância, na faculdade, Sem etc. dúvida. E tal. Assim como a gente lembra dos bons chefes, né? A gente fala... tem muita gente que fala, o chefe líder, não é. No meu livro eu desmistifico isso, eu conto a história do que é chefe, o que é líder, e no final a pessoa vai entender que é mera questão de semântica, é só nomenclatura. Mas pode ser, então, um bom chefe pode ser um bom líder e vice-versa? Na minha opinião, sim, é uma questão meramente de nomenclatura, né? Tanto é, Renato, que a gente, quando encontra uma pessoa que, sei lá, que foi chefe da gente por um período e foi legal a experiência, você fala, e aí, chefe, tudo bem? Eu tenho gente que trabalhou comigo 10, 15 anos atrás, que às vezes eu encontro e a pessoa fala, e aí, chefe, tudo bom? Boss, como é que tá? Quer dizer, ficou para a pessoa muito mais a minha experiência com ela do que o cargo que eu tinha. Porque de alguma forma eu consegui ajudar essa pessoa a se desenvolver. Né? O que Paulo Freire falava, né? Ninguém ensina ninguém, as pessoas se emancipam. Você coloca um ponto e a pessoa consegue perceber e aí ela cresce. Então essa é a função de um líder ou de um chefe, né? Agora, eu só queria adicionar uma coisa aí, que é o seguinte, às vezes, Emerson, e nós estamos falando aqui para um público muito diversificado, e muitas vezes que não passou por grandes corporações. Sim. E tal, e a gente fala, às vezes, em líder ou em chefe, dá uma ideia, às vezes, muito grande. Sim. E aí eu vi alguma coisa também no seu trabalho que diz também o seguinte, quando você vai contratar, por exemplo, um profissional no dia a dia da sua casa, também você tem que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque até para não dar essa ideia muito fora da realidade para muita gente. Correto. Inclusive, o PIB brasileiro, né, o grande empregador, são as pequenas empresas, o pequeno comerciante, etc. Que muitas vezes não tem a condição de ter o treinamento que tem a pessoa que trabalha lá numa multinacional. O que eu coloco nesse livro, logo no começo também, é desmistificando essa questão de liderança. Né? A liderança é uma postura de vida, não é necessariamente um cargo que você recebe. E aí eu posso ser líder em várias situações, assim como eu posso ser alguém que está simplesmente recebendo instruções em um certo ou em um outro momento. Por quê? Imagina que eu chegar aqui para você e falar, Renato, agora eu sou seu chefe, eu não sei nada de rádio. Você vai me dar um banho de conhecimento em rádio. Então, como é que eu vou liderar você se eu não sei o que você faz exatamente? Né? Eu posso trazer algum conhecimento, agregar alguma coisa, mas eu não vou saber lidar com tudo isso. Então, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso entender do Renato, como é que o Renato funciona, né? Quais são os objetivos do Renato, o que o Renato acredita. Esse conceito é o que a gente vive no dia a dia. Quando eu vou trazer um pedreiro para minha casa, um arquiteto, um cozinheiro, uma diarista, eu preciso entender essas pessoas. Porque no momento que eu estou lidando com gente, eu estou ou liderando ou sendo ou liderado. Porque a minha relação, eu falo, a liderança é uma postura de vida, não é necessariamente um cargo. Então o que acontece? Se eu não entendo de gente, se eu não consigo perceber que o outro é diferente ou igual a mim, e onde a gente pode combinar, onde a gente pode ser harmonioso na oposição ou na semelhança, eu não consigo de fato liderar a pessoa. Né? E por que eu falo que é uma questão de postura e não de cargo? Porque muitas vezes na minha própria experiência, em determinados projetos, mesmo que eu era o líder designado lá pela diretoria, pela presidência, para ser o cara que ia tocar aquele projeto, muitas vezes eu era só um liderado, porque formalmente eu tinha o cargo, mas na prática as pessoas tinham muito mais experiência do que eu e, portanto, eu ouvia o que essas pessoas diziam e muitas vezes as pessoas acabavam liderando a situação. Então, liderança é uma postura, né? É um comportamento que eu adoto para a minha vida. E se é um comportamento que eu adoto para a minha vida, não necessariamente eu preciso vivê-la numa empresa. Eu posso vivê-la no dia a dia, nas questões práticas do dia a dia, desde uma dona de casa que está em casa e tem que lidar com o funcionário, tem que lidar com a diarista, tem que lidar com a babá. Essas pessoas, de fato, podem escolher um estilo de liderança para lidar com essas pessoas. Né? Então, o livro
trata Dá dessa... essas dicas também aí. E precisa de algum conhecimento técnico, vamos dizer. É claro que, como você disse, cada um, de repente, dentro da sua área, você está ali desenvolvendo um trabalho de conhecimento também humano e tal. Mas, além disso, você colocaria aí alguma tecnologia, alguma necessidade a mais para viabilizar? Eu acho que tem sim. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não estou convencido de que você precisa ter algumas ferramentas para você exercer essa boa liderança. E não são ferramentas tecnológicas, aplicativos, não é nada disso. Estou falando de ferramentas que você pode usar no dia a dia. Por exemplo, uma ferramenta, saber definir metas, objetivos. Se você não sabe definir objetivos claramente, não tem como você cobrar performance depois. Por quê? Porque a pessoa pode fazer do jeito que ela achar que tem que ser feito. E se você não disse o que você esperava, como é que você vai dizer se a pessoa foi bem ou se ela foi mal? Logo, se eu não sei estabelecer metas, eu não posso cobrar performance. Porque eu não tenho esse parâmetro para cobrar. Sim. Portanto, como é que eu vou dar um feedback para a pessoa se ela está indo bem, se ela está indo mal? Às vezes a comunicação foi muito ruim. Então, outra ferramenta que eu preciso desenvolver, boa comunicação. Comunicação a gente aprende na escola, né? A comunicação é o emissor, o receptor e a mensagem. 3 elementos. Mas quanta bagunça a gente tem no dia a dia por falta de comunicação. Sem dúvida. Você deu a notícia aí do pessoal, dos estudantes. Da educação e tal. Essa mudança. Não sei se era boa, não sei se era ruim, mas foi mal feita, porque foi mal executada, foi mal comunicada. Grande problema da liderança, falta de boa comunicação. Então, saber definir objetivos, ter uma boa comunicação, são ferramentas importantes para a liderança e são ferramentas que eu trago no livro, acessível para qualquer pessoa. Tá certo. Então, o Inédito Viável, assim como o Inédito Viável na gestão de pessoas, né, Emerson Wesley? E você faz também palestras, né, a respeito dos temas e tal. Faço palestras sobre os temas que eu trago no livro. Faço palestras às vezes porque as pessoas me trazem alguns assuntos, né? E aí querem que eu desenvolva uma fala sobre aquele determinado assunto, uma situação que a organização está vivendo, enfim. É um tema que a gente também adotou aí no portfólio, né? E onde que as pessoas encontram seus livros? Pela internet, nas livrarias de uma forma geral? Pela internet, www.oineditoviavel.com.br. A gente tem a loja lá, basta clicar no meu site. Tem a loja, dá para adquirir o livro por lá. Ou também na livraria da Vila, o segundo livro, né, o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, e o primeiro livro, o Inédito Viável, já está em várias livrarias. Mas compra pelo site que a gente fica bastante feliz, né? Tá certo então, Emerson Wesley. Agradeço demais sua participação aqui e conto com novas entrevistas aqui, trazendo agora o próximo Inédito Viável. O próximo Inédito Viável. Já começou a ser escrito, eu lancei o segundo livro na quarta-feira, né? Já comecei a escrever o terceiro Inédito Viável, o tema ainda é um suspense, mas aguarde que a gente vai estar aqui em 2016 contando para todos vocês aí, ouvintes. Bacana, contamos com você aqui. Obrigadão. Obrigado, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Muito bacana, muito esclarecedora a entrevista. Vamos seguir aqui com as últimas notícias de hoje.